Ele quer mostrar para você que é possível e que é para você também. Mas, às vezes, a gente se esforça e não consegue, né? E a gente fala assim, vai, agora o que falta para mim? E eu lembro que nessa jornada, a gente fez muitas coisas. Eu casei, fui fazer mestrado, fui um monte de coisa. E eu meio que me frustrei com a fé cristã. Assim, não vou dizer que frustrado completamente, porque eu continuava servindo, continuava pregando, mas aquela vontade de viver algo a mais de Deus, do sobrenatural, de ver pessoas sendo transformadas, aquilo tinha se apagado um pouco em mim. Eu não estava mais com tanta fome. Mas Deus foi muito carinhoso comigo, e Ele comigo, com a minha esposa, e numa mudança que a gente achava que era assim, uma mudança de profissão, eu falei, nesse meio tempo então eu vou fazer uma escola ministerial, e nós fomos fazer essa escola que é a BSSM, que fica lá na Califórnia. E Deus, Ele mostrou coisas para mim que não eram informações novas, mas eu conseguia de repente, principalmente, ver na prática que aquilo que eu acreditava era de verdade. E que não era só para algumas pessoas, mas era para todos. E depois que a gente voltou de lá para cá, para o Brasil, a gente fez, na verdade, disso a nossa motivação. De que aquilo não é só para nós, é para qualquer pessoa. E então, eu gosto de contar essa história porque eu sei que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso hoje. Mas porque eu nunca imaginei, eu sei que através de mim agora as coisas acontecem e eu sei que isso é para todos. Porque eu não era, talvez, a pessoa mais especial do grupo, ou a pessoa mais ousada, ou a mais extraordinária de ser ousado, ir lá pregar na rua e ser ousado. Eu não era essa pessoa. Eu fazia meio que por obrigação, ou porque eu sabia que tinha que ser feito. Então eu sei que isso é para todos. Então eu vou falar algumas coisas aqui hoje, que você talvez já leu mais de 100 vezes na sua vida, os textos bíblicos. Mas eu creio que a gente vai experimentar algo diferente hoje aqui, porque tem um princípio que eu aprendi, é que nós não vivemos aquilo que nós sabemos, nós vivemos o que nós cremos. E qual que é a diferença, né? Que frase bonita, mas o que tem a ver com, qual que é a prática disso? É que existem informações que são verdades, independente se você crê nelas ou não. A primeira é a salvação em Jesus. Vou pegar um exemplo bem simples. E essas verdades, que são verdades independentes se você acredita ou não, vamos dizer que elas estão aqui, eu vou pegar uma ilustração aqui, imagine que elas estão aqui em cima, nessa parte aqui, e você vive aqui. E lá existem várias verdades. E a primeira verdade que então eu estou falando aqui, é que Jesus, através de Jesus, eu posso nascer de novo, morrer para o meu velho homem, nascer de novo e ter uma vida com conexão integral com Jesus. Ok, alguém me fala isso, eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus falou isso. Eu pego essa verdade, que está lá na área das verdades, e eu creio nela. Quando eu creio ela, eu puxo ela para mim, ela se torna verdade para mim, ela se torna real para mim. E a partir daquele momento, eu sou salvo. E a partir daquele momento, eu começo a viver uma conexão integral com Jesus, com Deus. E isso é tudo assim, na fé cristã. Você primeiro entende, e aí você começa a crer e vive na prática. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco bem prático, aqui eu vou fazer um exercício bem prático, que é, por exemplo, assim, a gente crê que Jesus cura, certo? Jesus performou milagres, você conhece histórias de pessoas que foram curadas. Você tem essa informação, mas muitas vezes você não crê nessa informação. E como que eu sei? Se eu perguntar para você quando foi a última vez que você orou por cura, vai denunciar o quanto você crê nisso. Porque se você não costuma orar por cura, você até tem informação, mas você não crê nela. E eu não estou falando isso aqui para te gerar peso ou para te gerar... É simplesmente para você entender como funciona. O que eu quero trazer hoje aqui é uma clareza de como você vive tudo que Deus tem para você. Como eu falei, às vezes a gente cresceu numa cultura cristã e algumas informações, elas são jogadas assim e a gente acredita que, por exemplo, Jesus cura. E vocês vão ver pessoas sendo curadas aqui hoje. E eu não estou falando isso porque eu estou querendo fazer vocês falando aleluia e tal. Não, é porque eu de fato creio, eu não só sei disso, mas eu creio nisso. E porque eu creio nisso, isso acontece de fato. Inclusive pessoas já foram curadas aqui hoje, durante o louvor. Eu queria inclusive que se você foi curado durante o que estava acontecendo aqui antes, eu quero que você, ou até lá fora, levante sua mão, você que veio aqui com uma dor de cabeça, alguma dor na coluna, alguma dor na perna e foi embora. Lá atrás, o que aconteceu? Joelho, foi curado ou não? Eu quero saber quem foi curado.
Agora você nem percebeu, talvez você estava vindo para cá com alguma coisa e agora você se deu conta. Opa, aquilo foi embora. Uhum. Foi embora. Ela estava com uma cólica, ela não costuma ter, e foi embora. Mais pessoas foram curadas, com certeza você às vezes não se dá conta. É muito interessante isso. Mas por que eu perguntei, por que eu falei isso agora? Porque existe uma realidade na presença de Deus, de que o nome dele é um Deus que cura. Então é natural que quando a gente está com ele, a gente simplesmente gasta tempo com ele e pessoas são curadas. E quando eu começo a crer nisso, aquilo se torna parte da minha vida. E por que eu estou falando isso? É porque existem muitas pessoas que vivem uma vida de fé, que creem em Jesus, mas elas ainda não conseguem ver o resultado prático na vida delas, daquilo sendo vivido através delas. Eu vou ler alguns textos de promessas que são textos que você já conhece na palavra de Deus e que talvez ficaram armazenadas na tua prateleira de teorias. A gente foi criado assim, no modelo de escola que a gente tem hoje, que é assim, aprenda a teoria de tal. Aí você chega lá, você tem uma prateleira de conhecimento na tua cabeça de teorias. Eu sou santo em Jesus, mas eu não acredito. Mas essa parece teoria, sabe? Você, na hora, a Bíblia fala que você é santificado e puro, por exemplo. E aí quando você vai orar, você se sente desconectado de Deus. Por quê? Porque você não crê naquela verdade. Você sabe daquela informação, mas você não crê. E uma revelação que eu falo, uma maneira que Deus mostrou para mim. Um dia eu estava orando, eu estava me sentindo desconectado. E Jesus falou assim para mim: você está com dúvida de que eu estou perto de você? E eu falei assim, porque ainda não faço isso, ainda não consigo estar certo nessa área da minha vida e naquilo. E ele falou assim, mas eu quero te dizer o seguinte, a obra da cruz, ela é tão definitiva, que um Deus que é santo, que é puro, que não pode compactuar com o pecado, agora ele pode habitar em você. Como isso é possível? Isso só é possível se a obra da cruz ela for definitiva. Só é possível o Espírito Santo habitar em você se a obra da cruz realmente for de verdade. Ela não é só uma teoria. E quando de fato eu creio nisso, eu vivo na presença de Deus. Eu não mais tento conquistar a presença de Deus com música, com minha devocional. Eu faço tudo isso porque eu amo Ele e faz parte da minha vida. Eu sei que faz bem para mim. Mas eu acordo de manhã conectado com o Espírito Santo, com Deus. Ele está aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Então, a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui é que você entendesse que você não vive o que você sabe. Não importa quanto você leu, não importa quanto você estudou. Quer dizer, importa que você primeiro precisa saber para depois crer. Mas não é proporcional. Por isso que muitas vezes você vê pessoas que são crentes velhos e não vivem uma realidade que Jesus tem para elas. Às vezes são presas em vícios, são presas em coisas que Jesus não tinha isso para eles. Apesar de eles terem lido 10 livros a respeito disso, eles não conseguiram ainda trazer aquilo para a prática deles. E aí a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que existe um modelo que Jesus deixou para que você comece a transicionar desse lugar para esse aqui. Porque a dúvida é essa, eu já entendi. Como é que eu faço então para crer? Eu não sei se eu estou crendo ou não. Eu gosto de ser sincero, tem coisas que, gente, eu não sei como fazer. E aí? E aí a gente vê o modelo de Jesus. E é o que nós vamos fazer aqui também daqui a pouco. O modelo de Jesus é o seguinte, ele pega, chama 12 e ele ensina eles. Então ele começa a colocar as teorias lá. Só que Jesus não só ensina, ele demonstra. Então vocês viram, pessoas foram curadas aqui já hoje. Mais pessoas vão ser curadas. Nós vamos falar, estou falando de cura porque é bem didático. E eu vejo que o Espírito Santo usa esse tema para trazer prática disso. Então nós vamos demonstrar aqui, pessoas vão ser curadas. E aí o que acontece que Jesus faz depois, ele coloca ele e envia os discípulos. E aí eles vão ter que fazer a parte prática. Eles vão ter que realmente, puxa, eu vi cura acontecendo através daquele figura lá. Agora é comigo. Como é que eu vou fazer? Então ele mandou o pessoal de duplas e eles foram. E então o que eu quero dizer para você? Primeiro você precisa, se você quer viver o que você já sabe que é verdade, mas eu ainda não vivo. Tá? Você já entendeu a teoria, já entendeu o conceito, já entendeu tudo que você precisa de teoria, mas você percebe que a distância ainda está distante ali da prática, não faz parte do teu dia a dia. O que você precisa fazer? Agora é o segundo passo, você precisa andar com alguém que modele para você. Jesus ele modelava o que ele ensinava.
Então ande com pessoas que refletem Jesus na área que você precisa. Por isso que uma igreja é tão importante. Porque você precisa caminhar com pessoas. A fé cristã, ela não é feita para você viver sozinho. Você precisa viver com alguém. E essa pessoa, você vai caminhar com ela e ela vai te demonstrar na prática como que faz. E de repente a distância entre o que você sabe e o que você crê vai diminuindo. E daqui a pouco essa pessoa, ela vem e ela vai você agora. E aí você começa a fluir naquilo que você não sabia. Eu não sei como é ter uma família saudável. Eu já li 10 livros, mas eu não consigo. Chega na hora, eu estouro com meu filho, eu estouro com a minha esposa. Caminhe com alguém que vive. E depois, peça conselho, você vai levando. Porque eu sei que isso que eu li na palavra de Deus é verdade e é para mim. E eu creio fielmente de que a palavra de Deus, ela é verdade. Se a gente ainda não está vivendo, não é porque deixou de ser verdade. É porque eu ainda não encontrei esse lugar onde eu creio nisso. E eu preciso buscar isso. Eu lembro que foi um presente de Deus quando a gente chegou nessa escola. Eu lembro que Deus, Ele falava comigo já, em momentos específicos. Às vezes era em momentos assim de culto, ou era em momentos da palavra de Deus, ou era em momentos de oração e vigília. E às vezes eu tinha, até uma palavra para alguém, uma profecia, alguma coisa, mas era assim, vamos chutar aqui 3 vezes por ano. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que conquistar esse lugar de conexão com Deus. Quando eu cheguei nessa escola, e vocês ali fora, alguns de vocês receberam oração, a pessoa começa a falar uma coisa, mas como que ela sabe daquilo que eu passei semana passada? Nós não estamos nem no culto, não tem nenhuma musiquinha dessa bonita de fundo, parece que eu nem estou sentindo arrepio agora, porque essa pessoa, ela entendeu que o Espírito Santo habita dentro dela, e ela tem conexão direta, ela não precisa fazer mais nada, porque Jesus fez tudo. Mas o que nos foi apresentado muitas vezes é que é muito difícil, eu tenho que conquistar esse lugar. E para você que cresceu num ambiente cristão, muitas vezes a gente tem uma referência muito do Velho Testamento, onde Deus falava para poucos homens, Moisés, Davi, alguns poucos assim que são especiais, aqueles que eu gosto de chamar de iluminados, que são, Deus escolheu, o Cal é especial. A Aline é demais, ela é especial. Então, Deus fala com ela. Mas eu, que acabei de chegar aqui, eu ainda tenho que conquistar muita coisa. E aí eu acredito nisso. Porque lá no Velho Testamento, às vezes, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa num momento lá, tal, esotérico, né? E, quando na verdade, não, a conexão com o Espírito Santo, ela está comigo aqui, presente. E eu posso me inspirar, sim, na Aline, no Cal, nos líderes aqui. Posso caminhar com eles, né? Como é que você faz? Eu entendi já, mas como é que você faz? Por que você falou aquilo naquela hora? E você começa agora eu vou tentar. E então, o que eu quero dizer para vocês é, não se acomode em só saber as coisas. Aquilo que a gente vai falar aqui hoje não é para um grupo pequeno de pessoas, não é para aquele especial que está com o microfone. Na verdade, eu entendo que Deus está fazendo algo na terra hoje. E eu tenho repetido isso, que não é mais um momento de grandes homens de Deus no palco, mas é de uma multidão de avivalistas, de homens e mulheres de Deus, que vivem em integridade e que manifestam o reino em todos os lugares. Na família, no seu trabalho, onde o Espírito Santo vai usar vocês poderosamente para trazer soluções no seu trabalho, soluções para a educação dos seus filhos. E nós amamos falar disso, porque nós sabemos que isso não é só para nós, e nós cremos nesse avivamento que vem a partir de vocês, fora da igreja. O que no Velho Testamento, o Deus estava confinado numa caixinha, o inimigo tentou confinar mais em outra caixinha, um pouquinho maior que a igreja templo. Mas na verdade não foi para isso que o Espírito Santo veio. Você carrega a presença de Deus, e você é um encontro da presença de Deus para as pessoas. Você não precisa trazê-las para cá, você é um encontro de Deus para as pessoas. E Deus vai te usar poderosamente para fazer. Eu vou contar umas histórias daqui a pouco, mas eu creio que Deus, Ele quer usar vocês para manifestar o reino. Abra comigo no texto de... Vamos começar em Mateus 10. Se você não trouxe a sua Bíblia, acesse no seu celular. Eu vou ler aqui para vocês também.
É um texto bem conhecido. Jesus tinha escolhido os discípulos, já tinha ensinado ali um pouco, e aí ele foi enviar os discípulos. Ele falou assim, em Mateus 10, 7. Por onde vocês forem, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que nós carregamos. O reino de Deus está aí, ele está presente. E aí ele continua, fala assim, não só preguem, ele fala assim, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E então ele fala assim, vocês vão falar, mas vocês vão também manifestar esse reino. Esse reino de Deus, ele não é teórico. Ele não é só uma boa nova de informação. Ele é uma boa nova de prática. E por isso que essa escola que a gente chama ela é a escola do sobrenatural. E a nossa ideia com isso não é só você ter uma experiência para você mesmo, para você... eu sou uma pessoa espiritualizada, Não, é para manifestar isso para todo lugar que você vai. E então o nosso chamado não é só falar disso, mas é manifestar. E muitas vezes a gente fica no falar, sabe por quê? É mais fácil falar? Porque falar eu controlo o que eu falo. Agora aqui na parte de... Quem sabia, como que eu poderia controlar que alguém foi curado? Como que eu não tenho controle sobre isso. Mas aí que eu quero dizer para vocês que o cristianismo ele não é uma religião para você escrever. Qual que, né, você está lá no cadastro? Religião. Cristianismo. Não é uma que você escolhe, tipo, essa aqui eu gostei mais dessa. Na verdade, a nossa fé cristã ela é extremamente prática. Ela faz parte do seu dia. Ela não é uma religião de teoria. Eu vou ler aqui um bom pensamento. Deixa eu abrir um provérbio aqui. Não, é verdade. Não é um livro de inspirações que você vai simplesmente alimentar para você pensar positivo naquele dia. Não. A palavra de Deus, ela tem um aspecto prático. Quando eu falo assim, é chegado o reino. E onde o reino chega, no reino de Deus, nós refletimos o reino do nosso Pai. O nosso reino o reino do Pai chega, é um reino de paz. Por isso que você entrou aqui, talvez você se sentiu paz. O reino de Deus é um reino de amor. Por isso que talvez você nunca se sentiu tão amado, como alguém aqui veio e te abraçou ou começou a falar com você. Porque o reino de Deus ele não é um reino teórico, ele é um reino prático. E o convite que eu tenho para você é um convite que Jesus fez para nós. Ele falou assim, olha, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Meus filhos e filhas profetizarão. Vocês vão orar, impor as mãos e as pessoas serão curadas. E é interessante que o texto ele fala, vou dar um extra aqui, ele continua ali e fala assim, não levem, para os discípulos, né? Ele falou assim, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Ou seja, não levem nenhum recurso. Não leve nenhum saco de viagem, nem lugar para dormir, nem túnica. Nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Uma das coisas que eu entendo que Jesus fez aqui, ele falou assim, vocês vão deixar para trás tudo que te dá segurança. Vocês vão ter que caminhar ousando mesmo. E o caminho da prática de fé, ele é um caminho ousado. Ele é um caminho onde você talvez até tenha segurança de quanto você sabe, da tua formação, às vezes das tuas finanças, mas na verdade se você colocar a tua segurança nisso, você dificilmente consegue viver plenamente aquilo. Em algum momento você vai ter que abrir mão disso e você vai falar assim, Jesus, eu não sei se essa pessoa vai ser curada, mas eu vou cumprir com a tua palavra. O teu reino é um reino de prática, eu vou declarar cura em nome de Jesus. Espírito Santo, eu não tenho uma solução aqui para essa situação no meu trabalho, na minha empresa, eu não tenho uma solução para esse relacionamento que está quebrado, eu não tenho uma solução em tudo que eu conheço de ferramentas de relacionamento, de comunicação, mas, Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode, me dá uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria para esse momento. E Deus, Ele usou esses discípulos, eles voltaram empolgados. Ele fala assim, não é que aquilo que eu sabia era de verdade? Não é que aquilo que você falava lá no monte e você fazia, não é que funciona comigo também? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, com a Gisá, com os nossos alunos aqui. A gente no Zoom, fazendo um exercício. A gente estava fazendo um exercício um dia. Falei assim, olha, a gente vai agora exercitar que o Espírito Santo fala com a gente. E eu falei, fecha os olhos, veja como é que está o teu corpo. E aí todo mundo ficou assim. Ok, agora vamos pedir, Espírito Santo fala com a gente. E aí, algumas pessoas foram sentindo algumas coisas. O Espírito Santo fala, às vezes, tocando no lugar, ou a pessoa só sabe. A pessoa escreveu olho esquerdo.
E eu falei, você que está com a situação, coloque embaixo. Nós não sabíamos que uma aluna estava bem no início de um processo de câncer de olho esquerdo. Ela estava com um tumor e no outro dia ela tinha um oncologista. E naquele momento, exercício, no dia seguinte ela foi no oncologista e não existia mais tumor. E aí, a gente ficou assim, não é que é de verdade mesmo? Não é que funciona mesmo? Não é que o reino de Deus é um reino de prática? E foi incrível, porque pelo Zoom, ninguém pôs as mãos. Um exercício que a aluna, muito simples, ela não sei nem como é que, se é de verdade, não sei se é o Espírito Santo falando comigo, porque ela estava aprendendo. Lembra? Eu sei, aí eu caminho com pessoas que vão modelar para mim, e ali a gente estava modelando, e aí ela praticou naquele dia. Eu não tenho certeza, primeira vez que eu estou fazendo. Será que é mesmo Jesus falando? Será que é para mim mesmo? E ela vai lá, libera, o Espírito Santo começa a fazer. E desde então, né, eu vou pedir depois para a Aline contar um outro testemunho legal que aconteceu. Mas tudo isso estou contando porque isso é não só para mim, mas isso é para todos. Tem um outro texto que vocês conhecem também, lá em Marcos, que diz assim, Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Essas são as últimas palavras de Jesus, ok? Então pense que as últimas palavras de alguém são importantes, certo? Ele fala assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Mas não só preguem, olha o que ele fala. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem, não fará mal, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes, e esses ficarão curados. Ele estava falando o seguinte, vão e preguem o evangelho. Mas a pregação, ela vai ser seguida de sinais. E uma coisa que talvez eu esqueci de falar no começo, mas eu gosto demais de compartilhar com vocês essa minha jornada. Lá quando eu estava com o Cal nas vigílias, esse era um dos textos que eu gostava de orar. 1 Coríntios 2, versículo 1 diz assim. Esse é Paulo. Lembra que Paulo é o apóstolo dos apóstolos. Ele foi chamado já sendo doutor da lei. Ele sabia tudo de Bíblia. E quando ele chegou nessa igreja, ele solta esse texto aqui, ó. Eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Ou seja, eu não vou lá tentar convencer vocês com os meus argumentos. Pois eu decidi nada saber, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza e temor, e com muito tremor, que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse, não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E essa era uma oração minha, porque eu falava assim, Deus, tem tanta gente falando tanta coisa, mas eu creio que o teu poder, ele vai se manifestar nesses dias. E eu me propus exatamente hoje aqui, trazer textos bem conhecidos para vocês. Porque eu sei que tem muita teoria nas nossas vidas em geral. Nós vivemos na era da informação. Se você quisesse escutar um bom teólogo, você ia plugar no YouTube e pegar o melhor do mundo. Mas eu creio que é tempo de a gente sair da teoria, começar a caminhar juntos, começar a usar juntos, começar a ativar outras pessoas e começar a manifestar esse reino, que esse reino não é de teoria, mas ele é de verdade. E esse reino, ele não é um reino de pessoas preferidas ou de poucos iluminados, mas é para todos nós. Eu creio que Deus vai marcar algumas pessoas aqui nesses próximos momentos que eu vou orar, e depois o Elder vai subir aqui e fazer um convite para vocês, e ainda depois nós vamos fazer essa última parte com os nossos alunos. Eles vão praticar. Eles caminharam com a gente, eles vão aqui praticar junto com vocês, e vocês vão ver o Espírito Santo falando coisas específicas para vocês, coisas que eles também, talvez 1 ano e meio atrás, só sabiam na teoria. E ontem a gente viu, sei lá, 10 pernas crescendo, colunas alinhando, ombros, pulsos sendo curados, e de repente nós, não é que é de verdade? Porque nós sabemos que não é só para nós, é para todos. Então, eu queria que você fechasse seus olhos.
E nós vamos fazer uma coisa bem simples agora. Nós vamos meditar numa verdade. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Todo mundo conhece esse versículo. Mas a presença dEle é prática. E nessa hora eu quero que você só feche os seus olhos. E que você lembre disso e comece a agradecer. Obrigado, Jesus, pela promessa de que o Senhor está aqui. Eu não quero que você se esforce agora. Não é um esforço que você vai fazer. Você vai simplesmente se lembrar dessa verdade. Você vai agradecer. Obrigado, Espírito Santo, por que o Senhor está aqui. Obrigado porque nós não vivemos mais a realidade do Velho Testamento, onde o Espírito Santo vinha só às vezes. Mas o Senhor está nessa hora aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Talvez você está aqui pela primeira vez e você não tem nem noção do que está acontecendo. Saiba que Deus está aqui. E Ele pode manifestar fisicamente. E você vai fisicamente experimentar Ele aqui. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus. Nós não precisamos ter pressa. Não deixe tua mente ir embora. Volta ela para esse lugar e fala assim, obrigado pela tua presença. Eu sei da teoria que o Senhor está aqui, mas eu não quero só viver na teoria, quero entender isso na prática, Jesus. Expande a minha capacidade. Um texto muito interessante que Paulo fala aos Efésios, uma igreja. Ele fala assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E nessa hora nós pedimos isso, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para compreendermos quem nós somos em Ti. Obrigado pela tua presença. Se você tem alguma enfermidade nessa hora, eu quero que você coloque a sua própria mão no lugar. É só um ato físico do que nós vamos fazer agora em oração. Comece a agradecer, porque Deus é um Deus prático, o reino dele é prático. Obrigado, Deus, porque cura é natural para o Senhor. Porque no teu reino não existe enfermidade. Lá no plano original do Éden não existia enfermidade. E por isso nós declaramos nessa hora, cura. Obrigado, Jesus, porque onde nós fôssemos, sinais e maravilhas seguiriam. E nessa hora nós te agradecemos por uns sinais e maravilhas acontecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você teste se alguma coisa mudou aí. Se você tinha alguma limitação no ombro, no braço, no joelho, uma dor. Eu quero que você comece a testar, ver se alguma coisa mudou. De verdade mesmo. Se você precisa ficar em pé, fique em pé, dobre o seu joelho. Quero que você teste. Eu quero saber se alguém foi curado nessa hora. Levanta a mão. Vamos lá, preciso que vocês testem. Aqui, a gente está olha lá atrás. O que é? Alguém? Então, eu não estou conseguindo enxergar. Tem alguém que foi curado, que levantou a mão lá atrás? Você? Pode falar o que é. Ombro. Quem mais? Quem mais? Tosse. Pode ir falando. O ombro está lá atrás, eu já vi. Tem mais gente. Você precisa testar, gente. Se você não testar, você não vai perceber. Às vezes o Espírito Santo ele toca. Lá, quem mais? O ombro também? Quem mais? Na coluna e no ombro também. Glória a Deus. Quem mais? Tem mais gente. Para lá, quem mais? A gente sentiu a queimação indo embora. Glória a Deus. Quem mais? Olha lá. Dor no pescoço. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a testar. Obrigado, Senhor, pela tua cura nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é prático. Obrigado, Jesus. Quem mais? Aqui. No punho. Glória a Deus. Quem mais? Dor na cabeça foi embora também. Glória a Deus. Quem mais? O que tinha aí? Uau, ela fez a cirurgia faz 2 meses e ela tinha uma coisa que ela não conseguia fazer e ela está fazendo agora. Glória a Deus.
Vai lá, quem mais? Testa teu joelho. Que tinha aqui? Dor no tornozelo. E não está mais. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Comece a adorar o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é real. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Comece a agradecer mais uma vez pela presença dEle. Sabe, não tem mais algo mais extraordinário do que você aprender a viver a realidade que está escrito na palavra de Deus, de que a presença dEle está em você. Aquele que pairava sobre as águas na criação do mundo, aquele Espírito habita dentro de você. Aquele Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em você. Jesus expande nossa capacidade para entender essa maravilha. Deus, nós não queremos ser teóricos da fé. Nós não queremos ser cristãos por denominação nós queremos ser aqueles que vivem essa realidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque isso não é privilégio de poucos, Senhor. Eu sinto que Deus, Ele está lembrando alguns de vocês, mas e aquilo na minha vida? Mas e aquilo na minha vida? Deus, Ele não está alheio a isso. Na verdade, Ele te trouxe aqui para você lembrar que Ele está com você. O plano dele original era que nós vivêssemos em comunhão perfeita com Ele. E o plano final dele na eternidade é que nós vamos ter comunhão perfeita com Ele. Mas Ele fez um caminho. Jesus, Ele veio em carne e morreu por nós na cruz, para que essa realidade da presença fosse real hoje. E vocês sabem que a coisa mais maravilhosa da eternidade, quando tem a descrição do como vai ser, é que não vai precisar ter luz, nem dia, nem noite, porque a presença dele é o principal daquele momento da eternidade. E sabe o que é mais especial? É que a gente não precisa esperar até esse dia, porque a presença dele está disponível hoje para nós. A maior mentira que o inimigo tenta fazer é que você está separado dele, e de que você não pode usufruir disso. E aí a sua salvação não torna-se mais Jesus, mais a morte. Mas a salvação, a tua conexão com Deus, ela é efetivada em Jesus, não na morte. Você pode viver essa conexão com Jesus desde já. Aleluia. Desde já.